O seu guia do Código Civil rumo à luz dos artigos por artigos comentados está de volta. Eu sou o Paulo Souza e hoje a gente continua aqui com o livro 1, título 1, capítulo 1, mas a gente vai para o artigo 7º. E o artigo 7º traz as hipóteses de presunção de morte, ou seja, hipóteses nas quais uma pessoa desapareceu e eu não tenho como lavrar o assento de óbito dela. Por quê? Porque não há um corpo. Se não há um corpo, eu vou presumir a morte dela. Essa presunção pode exigir um procedimento de ausência ou não. O artigo 7º dirá: existem duas hipóteses nas quais não preciso de procedimento de ausência. Eu faço uma justificação no cartório e pronto. Primeiro, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. O que é isso? Situações dramáticas. Infelizmente, nos telejornais a gente vê isso aí com frequência, portais de notícia. O avião que estava passando no mar e desapareceu. O cidadão que estava em casa e veio uma mina de minério, uma barragem de minérios, deslizou e carregou tudo. Teve um vazamento de um reator nuclear e explodiu tudo, sumiu um monte de gente. Veio um tsunami, veio um terremoto e pessoas desapareceram. Essas pessoas estavam em perigo de vida? Sim. É provável que elas tenham morrido? Sim. É pouco provável ou muito provável? Muito provável, mas muito provável. E extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Tá? E não me venha com frescura de falar que é perigo de morte. Não, é perigo de perder a vida. Segundo, se o cidadão desaparece em campanha ou é feito prisioneiro até 2 anos após o término da guerra. Veja que isso envolve um conflito bélico. E o Brasil não é lá muito notabilizado por participar de conflitos bélicos, né? Mas se participar, por exemplo, numa missão de paz, os militares brasileiros que lá forem, se eles desaparecerem ou forem feitos prisioneiros e 2 anos depois da missão de paz, da guerra terminar, eles não voltarem para casa, 2 anos depois, eu vou considerá-los mortos. Atenta para o parágrafo 2º. Ele exige que tenham cessado as buscas e averiguações. Para esses casos de desastres civis, vem a defesa civil, bombeiro e tal, para ver se encontra as pessoas ainda com vida. Depois que eles encerraram as buscas e averiguações, aí eu vou entender que está começando a possibilidade de presunção de morte. Tá? E nesses casos aqui, eu vou fixar a data provável da morte. No caso do desaparecido em campanha, quando os colegas, soldados dele dizem, nesse dia ele sumiu e não voltou. Esse é o dia da morte dele. No dia do desastre, o avião caiu no mar. Quando? Hoje. A data provável da morte dessa pessoa. Hoje. Tá? Então, cuidado, porque nesses 2 casos, de morte provável e de guerra, eu vou encerrar as buscas e averiguações e aí presumir a morte dessa pessoa. Mas é só essa hipótese em que eu vou ter que gerar uma presunção quanto à morte das pessoas? Não. O Código Civil tem uma outra situação que envolve uma presunção, diferente dessas aqui. Mas você vai ficar sabendo sobre isso amanhã. Isso, claro, se você estiver inscrito aqui no canal e recebendo a notificação. Ativou o sininho? Porque senão você vai perder. Até amanhã.